Olá, eu sou Josué Miranda e você está no canal Voz da Segurança. É muito importante você inscrever aqui em nosso canal, assinar o sininho para receber todas as notificações. São algumas ações que você precisa fazer aqui antes de prosseguir com o vídeo. Então vai lá, verifique. Se você não é inscrito, faça agora mesmo a sua inscrição, é de graça, não custa nada. Clica no sininho e marque receber todas as notificações. Assim, sempre que um vídeo novo for aqui postado, você já vai receber esse vídeo em antemão, em primeira mão, ou seja, ok? Então, hoje o tema desse vídeo nós vamos falar sobre as estatísticas que ficaram obsoletas. Vamos falar dessas estatísticas. Essa daqui, ó, a tese não suficiente de Henrich e Beard. São as duas estatísticas muito usadas aí dentro das empresas, mas hoje eu vou explicar para todos aqui do canal porque essas estatísticas, porque essas pirâmides já ficaram obsoletas, ok? Bom, então é muito importante, né, você inscrever aqui no canal, né? Isso é um primeiro passo que precisa fazer. E também compartilhar o nosso conteúdo. Nosso canal precisamos ter uma interação maior. Às vezes eu quero deixar aqui até as minhas observações. Às vezes não tenho tido muito tempo para gravar o canal, mas tenho procurado trazer sempre conteúdos aqui que vai agregar valor no seu conhecimento. Eu creio que esse vídeo de hoje vai agregar muito valor no seu conhecimento. Talvez muitos profissionais, até mesmo na área prevencionista, não sabe ou até mesmo usa essas pirâmides. São pirâmides que já ficaram obsoletas. Você pode passar a observar em algumas empresas, né, existe lá uma placa escrita assim: estamos trabalhando há X dias sem acidente, né? Vamos supor que estavam lá, você passou lá, hoje estava lá 1000 dias sem acidente, e amanhã você passa a estar 1 dia sem acidente. Por quê? Por que isso tem acontecido? Porque talvez está usando essas pirâmides, essas estatísticas, que ela não é assim tão eficaz. Nós vamos entender dentro aqui do vídeo, né, por que elas não são mais eficazes. Foram pirâmides muito usadas aí por muitos anos, mas hoje já existe uma nova pirâmide que eu vou explicar para vocês, que tem uma nova tratativa, um novo olhar com relação a prevenção, e vai ajudar você, né, a reduzir os números de acidente, principalmente os acidentes, as lesões graves e fatais dentro da sua empresa, dentro aí da organização no qual você trabalha. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, né, rapidamente, já vamos aqui para o canal. Então aqui todo mundo lembra dessa pirâmide de Flankbird, por exemplo, que falavam lá de cada 600 incidentes, né, que não era tratado, geravam 30 acidentes com danos materiais, 10 danos físicos e leves e um acidente físico aí, né, acidente grave ou fatal, né? E aí o que acontecia? Porque às vezes, né, você ficava lá, estou trabalhando na base, e de repentemente acontecia um acidente, e às vezes ia ter um acidente fatal. Então aí você ficava procurando explicações por que razões, né, esse acidente aconteceu, se nós estávamos trabalhando, tratando os incidentes, e de repente acontece um acidente grave ou fatal. Então assim, é algo que que acendia uma luz vermelha. Como isso aconteceu? Então surgia aquelas perguntas: como é que aconteceu de ter esse acidente grave e fatal? Então nós vamos entender hoje dentro desse vídeo, que hoje as grandes organizações, né, no agronegócio já tem grandes empresas que já estão usando hoje a tratativa de CIF. Nós vamos entender hoje uma pirâmide estratificada, que ela separa o que são os acidentes, independente de onde ele esteja na base da pirâmide, onde ele esteja na pirâmide, ok? E que vai levar a uma severidade ou até mesmo uma fatalidade. Então, nós vamos aprender hoje a reconhecer esses acidentes, esses incidentes que vão levar à fatalidade. Então, aqui nós vamos simplificar o caminho. Então, vamos fazer um filtro
dos incidentes, um filtro dos acidentes leves, dos acidentes com dano físico. Então, nós filtrando esses acidentes, nós conseguimos dar uma tratativa melhor, né? Muito mais eficaz do que usávamos nessas pirâmides que ficaram praticamente obsoletas hoje, nos dias atuais, na prevenção de acidentes, ok? Então, vamos entender aqui. Então, CIF, o que é um CIF? Vocês vão aprender nesse vídeo, são lesões graves e fatalidades. Então, são lesões graves e fatalidades que nós vamos aprender hoje dentro desse vídeo, né? Aliás, aqui é um vídeo só para te dar uma noção, né? Se você quiser se aprofundar, precisa fazer um treinamento, né? Hoje, dentro das empresas que já trabalham com essa nova pirâmide, eles passam, todos os profissionais que lá estão, passam por esse treinamento. Então, aqui é um vídeo rápido aqui no canal, só para que você tenha conhecimento de que existe hoje, né, uma pirâmide, né, estratificada, que é muito mais eficaz do que as pirâmides muito conhecidas aí, né, e que foram usadas por muitos anos, mas hoje, nos dias atuais, já estão obsoletas. Então, durante décadas, a segurança concentrou-se nas pirâmides de Henrique e Beard, né, com a crença de que, se reduzirmos a base da pirâmide, o topo da pirâmide encolherá, né, ou seja, não vai ter um acidente grave ou fatal. Que se eu preciso, né, trabalhava sempre assim, eu tenho que tratar a base, tratar os incidentes, se eu tratando, né, eu não deixo a pirâmide crescer e aí não vai acontecer um acidente grave e fatal. Nós vamos entender que isso não é bem assim, né? Como já expliquei, às vezes você trabalhava na base e de repentemente acontece um acidente grave ou fatal. E aí você vai procurar explicações por que isso aconteceu. Então nós vamos entender tudo isso, porque isso aconteceu e isso vai te linkar agora para uma nova visão prevencionista. No entanto, ao longo das últimas décadas, os acidentes de trabalho não graves diminuíram, mas aqui em vermelho vocês podem perceber, as mortes diminuíram num ritmo muito mais lento. Então, teve lá uma sua eficácia, mas o que acontece? O acidente grave, lá, as mortes, por exemplo, elas tiveram uma redução muito menor do que esperávamos, ok? Precisando de uma mudança de foco em relação às lesões e fatalidades que alteram a vida. Para a prevenção de lesões graves e fatalidades, aí que é a sigla CIF, e hoje nós vamos trabalhar com essa pirâmide, que agora se fala muito em CIF, que é em CIF em si é o acidente que aconteceu, um acidente grave ali, né, ou a fatalidade. E tem o CIF potencial, ou potencial CIF, que são eventos que nós vamos empreender, que estão dentro dessa pirâmide que vai levar a essa fatalidade. Então nós vamos começar, hoje eu vou te dar uma noção, todos vão entender como é que funciona isso. Você vai fazer, então, começar a filtrar isso dentro da sua empresa e dar uma atenção hoje especial aos CIFs, ok? Então, esse vídeo explica o conceito de CIF, como ele está sendo implementado em boas organizações, vamos entender. Agora sim, nós temos agora a nova pirâmide, um novo modelo. Então, é o seguinte, o que nós precisamos entender? Nem todas as lesões têm potencial CIF de ser um acidente grave ou fatal, nem todas têm, entendeu? Entenderam porque às vezes nós ficávamos lá na base e acontecia um acidente grave ou fatal? Então nós precisamos mesclar isso daí. Então a redução das lesões na base do triângulo não necessariamente resulta em uma redução equivalente de CIFs, ok? Então aqui que nós precisamos entender nessa pirâmide, ó, condições comportamentais, né, com condições, comportamentos e quase acidentes, que são a base, ok? E depois nós temos aqui lesões de primeiros socorros, né, são aqueles acidentes leves. Aí tem os acidentes reportáveis, que são, né, perca de tempos, etc. Aí nós temos, né, a perca de tempos perdidos, afastamento do funcionário e até mesmo até chegar aqui no topo, que é a fatalidade. Então nós precisamos, dentro dentro dessa pirâmide, né, seja na base, qual for o local que acontecer esse acidente, nós precisamos entender se esse acidente que aconteceu tanto aqui na base, né, tantos como condições
ou quase acidente, ou como um acidente de primeiro socorro, né, como um acidente reportável, ou como de tempo perdido, se houve afastamento, identificar dentro quais acidentes desses que têm o potencial de levar a uma fatalidade. Isso que nós vamos entender aqui nessa. Então, vocês conseguem entender que agora ficou muito mais fácil você dar uma tratativa lá na sua empresa. Então, você precisa o seguinte: esses acidentes que têm o potencial de CIF, eles precisam fazer o quê? Você precisa tratar e implantar uma medida corretiva e fazer uma investigação. Você precisa investigar e para que implantar ali uma medida corretiva para que isso não venha acontecer mais. Então isso vai vai te dar uma eficácia da estatística. Vai ser uma estatística muito mais poderosa aí dentro do seu local de trabalho. Só algum exemplo para vocês começarem a entender. Então, qual é a principal diferença entre esses dois eventos? Por exemplo, nós temos uma batida frontal no veículo e temos uma torção no tornozelo. Essa batida frontal é um evento que pode levar a uma morte, mas ele, mesmo que ali nesse acidente os condutores não morressem, por exemplo, mas poderiam ter morrido, ok? Então é o quê? É um CIF, certo? É um CIF porque houve um acidente grave, né? Ou poderia ter causado uma lesão grave. Vamos supor que esses carros são os carros modernos, tinha airbag, né? Lá a vítima, né, não sofreu, aliás, grandes lesões, mas poderiam ter morrido, né? São eventos que levariam a uma grave, né, uma gravidade maior, ok? Agora, no outro lado, nós temos uma torção. Essa torção, aí a pergunta é, ela pode levar a pessoa à morte? Não. Uma torção pode levar a um afastamento e tal, mas não vai levar a um óbito, por exemplo, entendeu? Então, a gente precisa fazer essas mesclagens, essa classificação. Então, é um evento que vai levar, né, levou ou poderá levar a uma gravidade maior ou uma fatalidade. O outro não. Então, por exemplo, nem todos os acidentes que estão lá na base, leves, eles são classificados como CIF. Por exemplo, eu tive um arranhão. Um corte no dedo, por exemplo, esse corte no dedo, ele tem o potencial de levar a pessoa à fatalidade? Não, né? Aí vamos pegar, por exemplo, um exemplo que todo mundo conhece, trabalho em altura, né? O trabalho em altura, né, a gente sabe que na maioria das vezes, um trabalhador sofre uma queda, ele é fatal, né? E se aconteceu essa fatalidade, é um CIF. Agora, se o trabalhador está exposto, né, a uma altura significante, não está usando uma ancoragem, nem um cinto, não está preso no galho 1, ele está lá exposto ao risco de queda, é um potencial que vai levar a uma fatalidade. Então, esse acidente, esse CIF potencial, né, é um potencial que vai ser classificado como um CIF. E aí, você identificou isso, precisa, então, fazer uma tratativa, abrir uma investigação de acidente, né? Vai ser envolver a alta direção da empresa, envolver todo mundo, aquilo tem que ser classificado como se houvesse um acidente de trabalho. Isso tem que entrar em estatística de acidente. Entenderam agora? Entendeu? Então, é um evento que vai levar a uma gravidade. Nós precisamos então, ficar atento a esses itens, esses eventos, e dar uma tratativa diferenciada com relação a isso. Tá? Não estou dizendo que os leves não precisam ter ação. Sim, mas você precisa focar, aí hoje as empresas estão o quê? Ela foca mais nesses eventos que são graves, que vai levar a uma gravidade maior. Por exemplo, aqui nós temos agora a definição de CIF, ou seja, além de fatalidade, qualquer lesão ou doença que resulte ou poderia ter resultado em, no caso aí, uma ameaça direta à vida ou a incapacidade daquele trabalhador. Então, a partir de agora, devemos sempre focar nesses eventos, né? Fazer esse filtro. Definição de CIF. Ameaça direta à vida. Então, tem o potencial de levar à morte do indivíduo afetado e, tipicamente, requererá, né,
a intervenção da estrutura de resposta à emergência, interna ou externa, para assegurar suporte básico à vida. Exemplos típicos, por exemplo, letra A, nós temos aqui, laceração ou esmagamentos que resultem a perda significativa de sangue. Por exemplo, uma coisa, eu tive um corte superficial no dedo, outra coisa é você ter uma amputação do dedo, entendeu? Então, nós temos que separar. Essa lesão, um arranhão, um cortezinho lá superficial, você estancou, não tem, esse acidente não tem um potencial de levar a pessoa à morte. Por exemplo, uma perda de membro, né? A pessoa teve lá um dedo cortado, por exemplo, numa máquina, uma serra circular, por exemplo. Esse acidente é um acidente grave que, se não for tratado, vai haver perda de sangue, né, um corte numa veia femoral, por exemplo, que vai levar a pessoa à morte. Então, isso tem que ser registrado com um acidente, como um CIF, que é uma lesão severa. Ok? Mesmo que a pessoa não morra, houve um tratamento, uma intervenção médica, mas poderia ter levado aquela pessoa à morte. Então, precisamos focar nesses eventos, né, dar uma atenção redobrada nesses eventos. Por isso que hoje as grandes empresas, né, a maioria das empresas, hoje já tem grandes empresas no Brasil, que elas já estão trabalhando desta forma. Tá? Lesões envolvendo os danos ao cérebro ou coluna vertebral, por exemplo, que vai deixar a pessoa incapacitante, né, incapacitada de exercer suas funções laborais. Então, é um evento que tem que ser registrado como um acidente grave. Tá? Eventos que requerem uma ressuscitação, por exemplo, da vítima, trauma torácico que afetam os órgãos vitais, né, são ameaças diretas à vida, tá, que são os CIFs. Né? E aí tem também as incapacidades, por exemplo, aquelas que resultam em desabilidade temporária ou permanente, perda de funcionalidade de órgãos internos ou mobilidade psicomotora. Exemplos tipo, por exemplo, lesões cranianas, lesões na coluna, paralisias, amputações, fraturas. Então, esses são eventos, né? São aí para a gente entender um pouquinho agora dos CIFs, das definições de CIF, e isso precisa ser levado a sério dentro da empresa, dentro da organização, e isso precisa haver um envolvimento de toda a alta direção, haver ali uma investigação e uma tratativa eficaz, corretiva de todos esses eventos, de todos esses acidentes, mais ou menos aqui que estou citando aqui nesse vídeo. Tá? Aí nós entendemos aqui, qual é a principal diferença entre os dois eventos? Lá no comecinho, nós tínhamos uma batida frontal de veículo. Então, esse evento é um evento CIF. Agora, a torção no tornozelo é um evento não CIF. Ficou claro? Deu para nós entendermos? Então, é um evento não CIF. Então, nós precisamos mesclar dentro dos nossos acidentes, aqueles acidentes que são CIF, ou que têm um potencial CIF, e os que não são não CIF. Entendeu? Então, por exemplo, eu levei um tropeção, né, tive uma queda em mesmo nível. Poderia levar, essa queda ela tem o potencial de levar aquela vítima à fatalidade? Talvez não. Então, você vai classificar não CIF, não tem o potencial de levar. Agora, aconteceu um evento e você vai classificar esse evento se ele tem o potencial de ser grave, né, de levar à morte, de levar a uma fatalidade. Então, essa é a definição que é a tratativa agora que nós temos que ver aqui dentro dessa pirâmide. Tá? Então, nós temos aqui o CIF potencial, CIF e potencial CIFs. Né? O CIF em si é quando acontece um acidente. Tá? Aconteceu lá um acidente, por exemplo, o trabalhador está trabalhando em altura, sofreu uma queda e ele ficou preso pelo cinto de segurança. É um evento CIF, mesmo que o cinto reteu a sua queda, mas ele poderia ter sido fatal. Então, tem que haver uma investigação. Outra situação, o trabalhador está num prédio, na beira de uma laje, a, sei lá, 10 ou 20, independente de qual seja a altura, está sem um cinto de segurança, sem estar preso numa linha de vida, ou não existe uma proteção coletiva, nada, etc. Então, é um potencial que vai levar, caso acontecer um acidente, vai levar ele a uma fatalidade, uma lesão grave. Então, esse evento tem que ser registrado como um CIF, e a partir do momento que eu registro como um CIF, eu preciso fazer
a investigação de acidente. Então, independente onde acontecem esses eventos, seja aqui na base, seja aqui nos leves ou nos tempos perdidos, então a gente tem que ter um olhar criterioso dentro desses eventos, né, dessa classificação, saber classificar eles como CIF ou como CIF potencial, por exemplo, e dar uma tratativa maior, eficaz. Então, assim se torna, né, esse novo modelo de estatística se torna muito mais eficaz na prevenção. Com certeza que se você der uma tratativa correta dos CIFs, com certeza aí sim conseguiríamos reduzir esses acidentes graves e fatais aqui. Como era diferentemente lá da pirâmide, voltando aqui para a pirâmide anterior, porque a gente ficava lá na base, e esses eventos CIFs aconteciam aqui dentro da base, né, muito independente se podia acontecer os 600 ou não, né, podia, por exemplo, aconteceu 2 acidentes aqui na base, mas um incidente desse era um incidente CIF, que tinha o potencial de levar diretamente a vítima à fatalidade. Entende? Conseguem compreender? Entendeu? Então, essa é a diferença, né, porque hoje essas pirâmides, né, essas estatísticas, né, já não é mais usada em muitas empresas. Né? Então, a questão, voltando lá para a questão da placa, né? Você passava lá, tinha uma placa estamos trabalhando há tantos dias sem acidente, e de repente no outro dia estava lá, né, um dia sem acidente. Né? Tinha um dia você passava, tinha 1000, no outro dia a placa estava com um dia sem acidente. Então, quer dizer, esses modelos de estatística não é mais eficaz. Então, esse breve vídeo, espero ter explicado a vocês, aqui, telespectador aqui do canal, a entender um pouco mais. Vocês podem pesquisar mais sobre esse modelo novo das pirâmides que se fala aí do CIF, ok? Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu joinha, deixa os comentários e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui em nosso canal.